né? E aqui nesse capítulo ela justamente vai fazer todos os testes para mostrar que achievements do progressivo não são a mesma coisa que accomplishments. E então, né, porque há algumas teorias, ela cita ali Verkay, o Mitoch e tal, que dizem que quando o achievement vem no progressivo, ele se comporta como um accomplishment. E ela vai dizer que não. Ela vai dizer que é possível, sim, em muitos casos, usar o achievement no progressivo, mas que eles não vão se comportar nunca como accomplishment, né? Então, ela pega aqui, ela parte dessa tradição, dizendo que essa tradição diz que os achievements não ocorrem no progressivo porque eles não têm estrutura interna. Segundo a caracterização das classes verbais no capítulo 1, seria impossível ter achievements no progressivo. Mas ela diz, bom, mas tem muitos exemplos, né? Então ela cita aqui todos esses exemplos. Susan was arriving at the station when she heard, né, coisa desse tipo. Daphne is finding her shoes. Fred and Susan are finally leaving. E assim por diante. The old man is dying. The plane is landing. Jane is just reaching the summit. Ela falou, né? Bom, tem muita coisa no progressivo para a gente dizer que eles não ocorrem no progressivo, mas também não dá para dizer que eles são, né, como um accomplishment. Então, algumas abordagens. O Zucchi vai dizer que é uma eventualidade slow motion, né? Um evento instantâneo é percebido como esticado no tempo, né? Que como se a gente esticasse esse evento. O Doughty vai dizer, afirma, né, que os achievements não ocorrem no progressivo, mas quando ele se depara com exemplos do tipo The Librarian is Finding the Book, ele diz que é possível aí porque é um procedimento bem definido. Daí ela vai dizer, mas isso não explica os outros exemplos e dois, e para mim, assim, o que é um procedimento bem definido, né? O Vercaio vai dizer que são accomplishments disfarçados, né? Os achievements fazem uma coerção para accomplishments quando estão no progressivo. Isso implica que ambos têm o mesmo comportamento. E ela vai dizer, não é verdade, não tem o mesmo comportamento. A Smith focaliza estágios preliminares destacáveis quando o achievement está no progressivo. Então, ela diz, a intuição é certa, né? E ela vai propor uma semântica para dar conta disso. Há uma operação de type shifting, isso ainda a Smith, que resulta num accomplishment derivado. Precisamos saber mais sobre o que é esses estágios incrementais de accomplishments. Né? Ela diz, a gente precisa entender melhor o que é isso para entender melhor os achievements no progressivo. Então, primeiro ela começa abordando esses achievements no progressivo e o paradoxo do imperfectivo, né? É aqui nesse ponto que ela fala que esse termo paradoxo do imperfectivo não é muito apropriado, porque, na verdade, não tem paradoxo nenhum. Então, ela vai dizer, o paradoxo do imperfectivo vai distinguir atividades télicas de atélicas, né? Então, Neta is running, ou was running, acarreta que Neta ran. Daphne was singing, acarreta que Daphne cantou, né? Mary was building the house, não acarreta que Mary construiu a casa.
E Jane Stahl estava escrevendo um artigo, não acarreta que ela escreveu. Então, ela mostra que aqui o paradoxo do imperfectivo já mostra a diferença, né? Porque A e B são achievements e C e D são accomplishments. Então, isso mostra já a diferença entre achievements e accomplishments. E aqui ela Mas repete. Oi. você falou achievements, mas é atividade, não é? Desculpe, são atividades. Tá, eu que me enganei. São atividades e accomplishments. E aí ela tem essa, que ela já tinha mostrado e que não é dela, né? Essa fórmula, né, de está agora, ou estava agora, predicado ing, acarreta que X fez isso, né? Então, esse é o paradoxo do imperfectivo. Daí, accomplishments induzem o paradoxo do imperfectivo porque as partes próprias do evento não são de um evento P, não são um evento P, né? Então, o que quer dizer? Que as partes próprias de construir uma casa não é a construir uma casa, né? Porque essas partes próprias são os estágios que a gente imagina no construir uma casa. Então, fazer a fundação, levantar paredes, tal. Enquanto que nas atividades, a parte própria é o evento, uma parte própria de correr é correr. E coloca, né, isso em mais detalhes. Então, um evento E, na denotação do predicado, tem uma estrutura incremental, ou é incremental, se e somente se os estágios de E são em si, estão em si, mesmo na denotação de P. Tá? Então, aqui, né, faz essa diferença. Ainda no mesmo item, ela vai dizer ter estrutura incremental e ser quantizado não é a mesma coisa. Os accomplishments são mais quantizado e mais estágio, são incrementais. As atividades são menos quantizado e mais estágios, e os achievements são mais quantizados e menos estágios, tá? Então, aqui ela faz a diferença dessas classes com relação a esses dois conceitos. Então, achievements ocorrem no progressivo e também obtemos o paradoxo do imperfectivo como com os accomplishments. Então, a hipótese que ela vai demonstrar, achievements não são, aliás, são a hipótese que existe, não a dela. Os achievements são como accomplishments, tem uma atividade mais um ponto télico. E aí ela retoma isso daqui, o 9A do capítulo 1, tá? E ela vai dizer que, na verdade, a definição do achievement está em 9C. Então, como que ela tinha demonstrado no capítulo 1? Que o achievement é simplesmente um predicado que está sob o escopo do predicado become, né? E que seria um achievement. O accomplishment, ele está sob o operador do, que é das atividades, e tem um ponto de culminação. E ela vai propor, então, uma nova formalização para o achievement. Eu não fiz direito, porque esse 1 e 2 eles deveriam estar subscritos. Tá? Então, se eu tenho um evento E1 e um evento E2,
né? Eu vou ter aqui não, aqui é aquela S cumulatividade, tá? Então, o E1 estaria sob o escopo de do, e o E2 sob o escopo de become, e o E2 culminaria, né? Teria essa parte de culminância. Daí ela vai entrar, né, nos achievements, não são accomplishments, né? Fazer essa demonstração. Então, a primeira coisa que vai diferenciar bem os achievements dos accomplishments é a modificação temporal, né? Alguns accomplishments ocorrem com expressões como por X tempo e levou X tempo fazendo, né? Isso força uma leitura não télica de atividade. Isso não é possível com achievements, a não ser que possa ser interpretado como iterativo, ou seja, como sendo um evento repetitivo. Então, a visita visita não, como que a gente pode traduzir aqui? Convidada. O convidado chegou por 20 minutos, nós vimos que isso não é bom, a não ser que isso daqui esteja no plural. Ela chegou, alcançou o topo da montanha por 1 hora também, né? Agora, Neta pintou um quadro por 1 hora e Daphne leu o livro por 1 hora. Então, aqui vocês imaginam que nós temos accomplishments. Na verdade, vamos pegar aqui bem, se eu lembro lá, porque eu fiz tudo a semana passada, isso. O accomplishment fica muito melhor em 1 hora. Eu posso usar por 1 hora, mas esse por 1 hora vai dizer que esse accomplishment não foi culminado, né? E daí no 11A, com a expressão levar um tempo. Então, o convidado levou 1 hora para chegar, ela levou 1 hora para alcançar o pico da montanha, Neta levou 1 hora pintando o quadro e Daphne levou 1 hora lendo o livro. Vejam, aqui no caso dos achievements, que é A e B, a gente, se tiver isso daqui, não tem a leitura que o chegar levou 1 hora. Quer dizer, levou 1 hora para chegar é o que está antes do chegar, né? Não é que ela foi chegando por 1 hora. Já nos accomplishments, a leitura é que esse modificador temporal está dentro do evento, né? Então, ela ficou 1 hora pintando o quadro. Então, ela gastou 1 hora aí pintando o quadro e eu tenho essa leitura. Ainda nesse mesmo item, né? Ela vai aprofundar essa questão de que achievements não são accomplishments, e para ela os achievements não têm subvento de atividade. Então, achievements, mas não accomplishments, ocorrem com expressões pontuais, em X tempo, e localiza o ponto télico que ocorre no fim de um certo período. Então, o convidado chegou em 1 hora, tá? Quer dizer que esse evento se desenvolveu por todo o tempo determinado. E esse em 1 hora é o ponto em que isso tem a sua culminância. Ela
alcançou o cume em 1 hora, Neta pintou um quadro em 1 hora e Daphna leu o livro em 1 hora, tá? Qual a diferença que vocês veem aqui na leitura desses exemplos de 12? Qual a diferença entre o convidado chegou em 1 hora e ela pintou o quadro em 1 hora? Algum palpite? Só para acordar aí os ouvidos. Parece que é quase igual. Bom, quando a gente tem, ela pintou o quadro em 1 hora, ou leu o livro em 1 hora, a gente tem esse espaço de 1 hora, e isso aconteceu em todo esse espaço em 1 hora. Mas chegar em 1 hora, você pode ter uma leitura de que ao final dessa 1 hora ela chegou. Então, o chegar vai ser um ponto lá dentro do em 1 hora, provavelmente lá no final, em que ela chegou. Eu não tenho um chegar se desenvolvendo durante toda essa em 1 hora. Vocês concordam? Ou ele alcançou o cume em 1 hora? A minha sensação é que ele alcançou o cume em 1 hora. É como se ele se dispôs a fazer isso e levou 1 hora para fazer isso. Não me parece, assim, um único ponto no tempo. Eu não consigo interpretar como um único ponto no tempo. Mas o de Não sei. alcançar o cume é só quando ele coloca o pé lá. Essa é a ideia. Por exemplo, ele ganhou a corrida em 1 hora, tá? Você tem aí, você pode, porque ganhar a corrida é um achievement, mas no final dessa 1 hora ele passou completou esse, pelo menos é essa a leitura que eu tenho aqui. Marcos, o que que você acha? Sim. Quando eu vejo essa discussão, eu fico pensando muito, porque me parece, eu não sei, pelo menos na minha intuição para o português, é como se o português se comportasse um pouco diferente do inglês. Ao mesmo tempo que eu vejo que alcançar o cume em 1 hora quer dizer que ele só vai alcançar no final do ponto, existe um momento de culminância instantânea, eu consigo ver eventos preparatórios, que esse em 1 hora teve um processo que ele levou para chegar até o topo da montanha, mas o evento em si vai acontecer só no final. É como se tivesse um. Ela vai falar depois sobre isso, é como se alcançar a montanha, eu sei que é um achievement, mas é como se ele se comportasse como um accomplishment, porque para mim parece que existe um processo de escalada, mas que vai ter uma culminância instantânea. Por isso que me parece, não sei, às vezes é difícil encontrar uma diferença, mas eu consigo ver, mas explicando, às vezes parece que é a mesma coisa. É, a ideia dela é que essa preparação que você falou aí não é chegar, Sim, tá? A ideia dela é isso. Enquanto que no pintar o quadro, todos os momentos ali é pintar o quadro. E depois, claro que ele vai culminar também no final dessa 1 hora. Mas o que vem antes é sempre estágios de pintar um quadro, enquanto que o de chegar, o que vem antes, não são estágios de chegar, tá? Eu acho que é essa aí a diferença que eles colocam com relação a achievements e accomplishments. E aí, no 15, ela coloca o carretamento, né, que
O João pintou o quadro em 1 hora, acarreta que o João estava pintando o quadro durante aquela hora. O helicóptero aterrissou em 1 hora, não acarreta que o helicóptero estava aterrissando durante 1 hora. Vejam, o helicóptero aterrissa somente quando os pneus tocam a pista. Tá? No caso do helicóptero não tem pneu, eu sei disso, mas quando ele toca a pista, tá? E esses momentos anteriores, eles não são estágios de aterrissar. É que no português me parece que esse em 1 hora aí, ele define muito essa extensão de tempo e a gente força essa interpretação desse tempo anterior aí de preparação, seja o que Isso for. ela vai dizer também, Patrícia, ela vai dizer que isso daí, no caso dos accomplishments, é lexical. No caso dos achievements, você precisa de um contexto e é uma inferência pragmática, Uhum, uhum. tá? Então, a diferença que nós temos nesses casos é isso. Então, está aqui, olha, nos accomplishments, a atividade preparatória é dada lexicalmente. Nos achievements, se dá por inferência contextual. Tá? Porque, claro, se ele aterrissou em 1 hora, ele estava aterrissando, a gente entende isso daí, mas por inferência contextual. Tá? Deixa eu mudar aqui. Então, no item 232, são os achievements progressivos, são diferentes de accomplishments progressivos. Enquanto todos os accomplishments são aceitáveis no progressivo, em relação aos achievements, apenas alguns são. Achievements no progressivo tem leitura slow motion, tá? Ela vai pegar essa ideia do Zuki, né? Alguns mais que outros. Accomplishments nunca tem esse tipo de leitura, né? Que você vai fazendo essa ideia de que isso vai acontecer. Um modificador temporal pode modificar somente a parte da atividade de um accomplishment e nunca localiza temporalmente o ponto télico, tá? Já com os achievements, essa é a leitura mais natural. Nós estávamos jantando em 1/2 hora. Nós estávamos escrevendo um livro em 6 meses. Eu acho, we are eating dinner, nós não estávamos. Nós estamos jantando em 1 hora, quer dizer, em 1/2 hora. Daqui a 1/2 hora vamos começar a jantar. E escrever um livro em 6 meses, quer dizer, eu tenho todos os estágios de escrever um livro durante esses 6 meses, isso estaria acontecendo. Os achievements progressivos são diferentes dos accomplishments progressivos. Com achievements, a atividade e o ponto télico podem ser modificados independentemente. Isso não é natural com accomplishments, embora possa ser feito. Quando nós podemos pegar atividade independentemente do ponto télico. João estava morrendo por um bom tempo, ou há muito tempo, mas ele realmente morreu rapidamente. Na verdade, ele morreu rapidamente. Estava muito turbulento, enquanto o avião estava, né, estava um tempo muito turbulento enquanto o avião estava aterrissando. Mas, na verdade, ele
aterrissou muito leve, muito macio, sei lá. Mary estava escrevendo um livro vagarosamente, muito devagar, mas ela escreveu rapidamente. Então, vejam que aqui no accomplishment, eu não posso pegar a atividade e o ponto télico, esse é o argumento dela, separadamente. Num determinado momento, Mary estava escrevendo um livro devagar, né? Mas quando ele apareceu, quando ele, né? Ele realmente, isso aconteceu rapidamente. Então, em suma, accomplishments e achievements são diferentes quanto à modificação temporal, e isso implica que eles têm estruturas aspectuais diferentes. Eu acho que aqui na D, ela diz que é bom porque você separa bem as duas coisas, né? Eu não lembro exatamente qual o argumento dela lá, mas na C, que é um accomplishment, simples, você não consegue pegar esses dois pontos e modificá-los temporalmente de maneira separada. Enquanto que nos achievements isso é possível, mostrando que essa preparação e essa culminância, elas se dão de maneira separada, elas não estão dentro do mesmo esquema, né? Então, por isso que a gente pode dizer que elas têm estruturas aspectuais diferentes. Achievements progressivos são diferentes de accomplishments progressivos. Achievements se comportam como mudanças de estado instantâneas, enquanto accomplishments têm duração inerente e incluem o subevento atividade. Pignon sugere que achievements seriam derivados por um processo lexical que cria um novo item lexical do achievement, né? Isso, aí a ideia da Rothstein, requer que cada achievement esteja associado a um outro verbo com sentido lexical idiosincrático. Então, aqui ela não aceita, né, essa teoria da Pignon. Teríamos de explicar por que esse novo item aparece somente no progressivo. E é muito difícil formular um processo de formação de palavras como esse. Isso foi o que eu consegui preparar, gente, para hoje. Eu acho legal, porque tem umas coisas aqui, a gente às vezes. O que eu gosto dos textos da Rothstein é que ela procura, por mais que a gente às vezes não aceite, ela procura muito a questão de teste, para testar. Quer dizer, vamos. A Patrícia lembra que tem lá na minha tese também essa coisa com relação ao predicado secundário. Então, vamos testar isso, testar aquilo. E eu acho que ela, sabe, esse tipo de preocupação, né? Por mais que a gente diga assim, não, eu não, acho que isso daqui não dá certo. Tem um teste do Doubt que ela não usa, não sei se ela vai apresentar depois, que é um teste com o quase, tá? Que com accomplishments, o quase é ambíguo. Se eu digo ele quase pintou um quadro, pode ser que ele nem começou a pintar ou que ele começou e não terminou. Então, a ambiguidade é essa. Mas ele quase chegou na casa dela, significa que ele não chegou. Ele quase correu, significa que ele não correu. Então, o teste com o quase também é bem legal para a gente ver e separar essas classes, principalmente separar os accomplishments. Então, nesse sentido, eu acho que é muito válido a gente ver esses testes aqui, por mais que às vezes a gente fique descrente de se eles funcionam ou não,
mas eu acho que isso ajuda a gente ter testes para... E como fazer testes em outros casos, com outros dados linguísticos também. E no progressivo é a mesma coisa, né? Se a gente for usar esse quase, eu estou quase pintando um quadro. É, tem as duas leituras? Tem. Eu estou quase alcançando o cume, não tem, né? Não, é só que você não chegou lá ainda. É. Agora eu estou quase pintando o quadro, significa que, bom, eu estou decidindo, daqui uns dias eu começo, ou eu posso já ter começado e espero que isso ocorra logo, né? Não terminou ainda, porque o progressivo, como a gente vê lá, for ver o 2.4, o Landman lá coloca uma coisa de mundos possíveis. Quer dizer, ele nunca se completa, mas ele pode se completar no mundo possível, tá? Então, o progressivo tem essa característica aí de fazer isso para que ele não... agora, com os accomplishments, ele tem essa leitura de que o evento já está em curso. E com os outros, com a atividade, quer dizer, ele está em curso e está em, tanto com accomplishments como atividades, mas com os achievements, ele não está em curso, ou depende do que a gente entende por o que estar em curso. Porque, claro, estar em curso está no sentido do progressivo, só que com os achievements, o evento em si não é o que fica em curso, mas é a preparação que vem antes desse evento. Eu acho que a gente pode gastar esse tempinho agora, Patrícia, fazendo uma programação do que vem pela frente. Uhum, concordo. O Marcos vai apresentar o restante do capítulo, é isso, Marcos? Isso. Sim, E você acha que num encontro você cobre esse restante? acredito que sim, porque a sessão mais longa é a 2.4 e as outras, a 2.5, 2.6, 2.7, são mais curtas. Eu acredito que sim. Tá. Depois, lembrando, né, que no final de maio tem um encontro do Daí, workshop lá antes da em gente Minas. entrar nisso, Patrícia, só Ah, vamos tá. decidir se na semana que vem vai ser na quarta ou na sexta. Se for quarta, é 6 de maio, e sexta é 8 de maio. Tanto faz. Para mim, tanto faz. É que o último encontro foi na sexta e também tinha pouca gente. Hoje é na quarta e tem pouca gente. Então, vamos deixar para o dia 8, que é Mas é que a sexta? pouca gente que tem aqui é a que pode vir na quarta, tipo a Fernanda e a Vitória, que não podem vir na sexta, entendeu? Ah, então tá. Então, vamos fazer na quarta? Sim, Pode ser, Marcos? sim, pode ser na quarta. Então, dia 6/5 é o Marcos Vieira. Daí ele vai apresentar o item 2.4 em diante do capítulo 2. Certo? Isso. Tá. Daí a outra semana, nós podemos acertar, então, que fica na quarta-feira, não? Eu acho que sim. Quem é que não podia vir na quarta? O restante do pessoal que está aí se manifesta. Eu E só consigo na quarta. Kaila Quem que tá? também. A Só Kaila? quarta, é. E a- Martim. Martim? Quarta ou sexta-feira, para mim, eu consigo nos 2 dias. Tá. Eu não lembro quem que não, acho que era o Lucas que não podia Acho na que é a quarta. Andréia que não pode na quarta Não, a também, não. Andréa não pode na sexta. Hum.
Eu acho que era o Lucas que não conseguia vir na sexta também, se eu não me engano. Então, dia 6 a gente faz na quarta, tá? Podemos daí na outra semana deixar para sexta, dia 15? Vamos ver, né? Temos que lembrar quem é que não pode na quarta, né? Quantos não podem na quarta? Ver se o pessoal se manifesta no grupo. Mas Tá, aí, na outra semana, a gente pode. por o Marcos apresentar o trabalho. Isso. Porque tem o workshop no final de maio. E eu também vou apresentar no workshop, eu e a Andrea. Talvez a gente também pudesse apresentar aqui no grupo o trabalho. Tá ótimo. Mas daí o trabalho, porque já na outra semana é o workshop. Não, na seguinte. Ah, é verdade. Não, não. Dia 6, o Marcos termina o capítulo. Tá, Dia 15, ele apresenta o trabalho do workshop. tá. Podemos até. Não sei se o nosso vai estar pronto no dia 15. Dá até para apresentar dois no mesmo dia, não dá? São 20 Tá. minutos, né? Sim. Daí vocês fazem a apresentação que deveria ser mesmo no workshop, com o tempo. Mais alguém quer apresentar trabalho? Porque isso pode ser feito para dar mais tempo da gente desenvolver. Não sei, o de vocês já está desenvolvido, né? Na semana seguinte, antes, Mas na semana semana seguinte imediatamente. já é workshop. Não, o Não, não, workshop é não. 25. Tá certo. Então tem o dia 15 e tem o dia 20 ou 22. Isso. Então vamos deixar assim, a apresentação do trabalho Marcos Vieira e Mazé, mas eu daí vou deixar o Marcos porque eu não vou estar lá, para ele ter ideia do tempo que ele vai levar tudo. E daí no dia 22, Patrícia e André. Mas daí a nossa tem que ser no dia 20, que a André não pode na sexta. tem que ser no dia 20, tá bom? É. 20. Dia 15 é sexta e dia 20 é quarta. Daí nós Uhum. temos, hoje foi quarta, semana que vem é quarta, daí a outra é sexta e depois é quarta novamente. Tá. Tá? Acho que tá. Eu vou pôr isso lá no grupo, porque daí fica organizado até final de maio. E aí, o capítulo 3 é só em junho. E a gente pula a semana do workshop ou apresenta? Eu Porque. acho que seria melhor pular. Tá bom. Então, dia 27 e 29, recesso. E junho, capítulo 3. Uhum. A Valéria se dispôs a apresentar o capítulo 3. E eu acho que ela precisaria de ajuda aí, porque não que ela não tivesse condições, mas eu acho que precisaria de uma ajuda porque esses capítulos são grandes e muitas vezes entram nos temas complexos. Por exemplo, as resultativas, os predicados resultativos, tem que ter uma ideia de como lidar com aquilo, porque são estruturas muito características de outras línguas, mas não das línguas românicas. Mas daí vamos vendo, talvez ela ia conversar com a Andréia, ver se a Andréia ajudaria ela um pouco, Sim. mas daí a gente vê, porque, claro, a Andréia é a pessoa mais indicada aí para fazer essa apresentação, né? Porque foi a tese de doutorado dela. Uhum. Não, então,
eu ia começar, né? Daí quando eu não vou entendendo alguma coisa, eu procuro ajuda, assim. Eu sei que tem a Mazé, a André Também, e tal. Valéria, E também, eu mas não sei, daí tanto faz se tiver alguém que, tipo, vá apresentar junto, eu não sei daí. é que como eu fiz com o Marcos, às vezes eu pelo menos perco muito tempo para tirar, mesmo que a gente copie e cole, demora bastante e eu perco tempo com isso. Então eu tô avaliando em cima do meu ritmo, entende? Mas pode ser que o teu ritmo seja diferente, e daí a gente vai fazendo aí, vai vendo. Eu não sei, então. Acha que é melhor achar alguém para apresentar comigo ou não? Eu não sei. Não, você pode começar, né, a preparar e depois você avalia se você consegue apresentar o capítulo inteiro ou não. E se você precisar de ajuda, você conversa com a Andréia, que pode te ajudar. Acho que a gente pode deixar isso decidido dessa forma, mas podendo mudar depois. O que que vocês acham? Acho que está ótimo. Tá, tudo bem. Tem um mês ainda, dá para pensar. É. É, então tá ótimo, gente. Então tá bom, pessoal. Boa semana e eu vou